indicadores, né? Então a gente trouxe indicadores principalmente pelo avanço dos sistemas nacionais de informação de saneamento básico, o SNIS, né? E outros sistemas e plataformas que as prefeituras já reportam informações de saneamento, né? A gente usou esses indicadores que já estão consolidados no Brasil e que a própria União está trabalhando para fazer as comparações entre os municípios. Pode passar? Aqui é um quadro que resume bem essa questão das ações do plano lá de 2013 e a proposta agora de revisão. Então, lá em 2023, foram propostos 31 objetivos com 128 ações. Em 2013, desculpa. Dividido no horizonte de 2014 até 2033, né? Então 2014 era o prazo imediato, 2015 a 2018 curto prazo, 2019 a 22 médio prazo e 23 a 2033 longo prazo, né? Agora, a proposta de revisão depois de 10 anos, ela traz 27 objetivos, então ela reduziu os programas, os objetivos, porém ela aumenta as ações. Ela sai de 128 e vai para 166 ações, dividido agora não mais em 20 anos, né? O horizonte do plano é até 2033. Então, num prazo de próximos aí 10 anos, né? E aí reconfigurando, 2024 é o prazo imediato, de 25 a 28 é curto prazo e de 29 a 33 médio prazo. Então a gente não tem mais o longo prazo. Então a gente amplia as ações e distribui aí para elas ocorrerem até 2033, com o objetivo principal do plano, que é a universalização. Na verdade, em Campinas é a manutenção da universalização do saneamento básico, porque a gente entende que já atingiu a universalização. Pode passar? Mais uma vez reforçando, então, que o plano de 2013 está disponível desde dezembro de 2013 na página da Secretaria do Verde. Foi criada uma nova aba para revisão desse plano agora, que estava ocorrendo nesse ano, e na parte de consultas públicas e audiências também estão disponíveis as versões preliminares, então, dos 3 produtos revisados. Pode passar? Aqui só alguns exemplos da divulgação, né? Então a divulgação dessa última parte da revisão, né? Que iniciou esse ano, após a publicação do relatório de acompanhamento, foi o trabalho nos 3 produtos, revisando diagnóstico, prognóstico e programas e ações. Pode passar? Um pouquinho de diagnóstico, já passando para os próximos colegas, lembrando que o censo do IBGE foi publicado agora no finalzinho de junho desse ano, né? Porém, publicou-se só o dado bruto, né? Ainda não temos as informações descentralizadas por setores censitários em Campinas, né? Então a publicação foi de 1.138.309 habitantes em Campinas, com uma taxa de crescimento nos últimos 12 anos, né? Não foi publicado em 2020, foi publicado em 2022, de 0,43% ao ano, né? Praticamente 60% menor que a taxa de crescimento que a gente tinha entre 2000 e 2010, que era de 1,018%. Pode passar? Finalizando essa minha primeira parte, mostrando alguns indicadores que a gente usou, então, no plano, nessa revisão, e vai adotar para os próximos relatórios, que são dados, então, do SNIS, do Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Esse aplicativo do SNIS, ele é bem bacana, só que ele é um pouco desatualizado. Apesar dos municípios já terem encaminhado as informações de 2022 para o SNIS, ainda não foi atualizado no site. E por que a gente pegou do site? Porque ele tem esse gráfico, que é muito legal a gente observar como Campinas é referência em saneamento
e está acima, né, da média do Brasil, do Sudeste e também do estado de São Paulo, né? Então a gente trouxe um indicador de cada um dos serviços, né? Um indicador de taxa de cobertura regular de serviços de coleta de resíduos domiciliares, que a gente atinge 100%, né, da área urbana com coleta, sendo que o estado está em 99,67% e o Brasil 98,35%. A gente traz a taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana, uma taxa aí do item de manejo das águas pluviais, né, drenagem urbana, que a gente atinge uma referência aí de 97% das suas vias pavimentadas. Um indicador de atendimento urbano de esgoto, né, que em 2021 era de 96,42%. Né, essa informação já aumentou, né, a Sanasa já reportou os dados de 22, e também é bem superior ao Brasil, quando a gente analisa, que é de 64%, e ao estado de São Paulo, que está em 94%, quase 95%. E por fim, o atendimento de água, né, que a gente está em quase 100%, né, 99,81%, também acima do Brasil, estado e região. Pode passar? E agora eu passo a palavra então para o Gustavo Prado, da Sanasa, que vai pontuar então os objetivos, metas e programas e ações de água e esgoto. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer a mesa pelo convite. Acho importante a gente discutir publicamente o saneamento, ainda que não tenha muita gente na plateia, são pessoas interessadas no assunto. E cumprimentar o Fábio aqui, engenheiro da Sanasa também, parceiro. Cumprimentar a Aline, que também fez a gestão do grupo aí durante a elaboração dessa revisão do plano, né? É importante que o plano foi feito lá em 2013, eu participei da audiência aqui em 2013, e revisado por técnicos da própria Prefeitura e da Sanasa. Então a gente não precisou de pessoas de fora falando de coisas que a gente conhece tão bem, que faz parte do nosso dia a dia aí da Sanasa, da Secretaria de Serviços Públicos, da CEINFRA. Acho que ninguém melhor do que quem vive o dia a dia, vive os problemas, vive a rotina, para saber falar do saneamento de Campinas, né? Então agora eu vou passar a parte técnica aqui. A gente preferiu fazer uma apresentação bem sucinta com os programas da Sanasa no plano. A gente, diferentemente de 2013, que a gente não colocou era um indicador genérico lá atrás, a gente procurou ter indicador para cada programa, criar indicador para cada programa que tivesse de forma a ter uma meta, para a gente controlar essa meta lá no final de 2024, no final de 2028, no final de 2033, para ver de fato o quanto a gente avançou. E o que a gente quer, na verdade, hoje a gente é universalizado no teor da lei, mas não basta isso. Eu acho que Campinas, como uma cidade aí de excelência, uma cidade que desde sempre foi uma referência do país em todos os temas, eu acho que no saneamento não pode ser diferente e merece sempre estar muito melhor do que o resto do país e estar o melhor possível para a população. Então, o primeiro programa que a gente pôs é o programa de abastecimento de água, que é um programa que pretende fazer com que aumentar a garantia hídrica de Campinas, então fazer com que o sistema fique cada vez mais seguro e mais seguro no sentido de não ter escassez, isso no sentido de qualidade também. Então é ampliar isso, e com algumas obras que são referência aqui. Então, Vale das Garças, Bananal, subedutora do Bananal, subedutora do Gargantilha, Chácara Gargantilha, subedutora Monte Belo, e nesse sentido de completar a universalização aí, de fazer que até 2028 a gente esteja com 99,96% da população urbana atendida, e além disso aqui,
fazer a ampliação da ETA 2, que é lá perto da Ponte Preta, lá perto da sede da Sanasa, fazer uma ampliação dessa ETA, uma modernização dessa ETA, e também a Dutora Norte 3, que leva água desde da ETA 1 e 2, da ETA 3 e 4 em Souzas, até a parte do setor da PUC lá, que é um pedaço da cidade que cresceu bastante, que expande cada vez mais. E também, uma obra que já estamos fazendo é a Dutora de Água Bruta, Ara 6, que vai reforçar o abastecimento da captação Atibaia até a ETA 3 e 4. Então, essa obra também está feita. Se vocês forem ver, a maioria das obras, aí a cor está parecida, mas ou elas são de imediato e já estão sendo executadas, ou elas são a curto prazo e também já estão com o cronograma já programado. Então, até 2030, que é o mais... Aliás, até o fim dessa gestão, até 2024, a gente vai fazer mais 111 quilômetros de rede de água e mais 39 quilômetros de subedutora. Essa é a meta de fazer até o final do ano que vem, entregar isso para a cidade. Pode passar? O outro programa, que às vezes a gente coloca no plano e fala, esse programa não é obra, mas é o plano de segurança da água, que aí sim, é além da qualidade, garantir a qualidade da água para a população, monitorando isso. É um sistema, então, que minimiza as fontes de contaminação de água e de poluição difusa, elimina a contaminação no processo de tratamento e previne qualquer contaminação da água. Então, é o plano de segurança da água da cidade, já existe desde 2013, ele foi um resultado de um programa lá do plano de saneamento da primeira versão, e hoje ele está sempre em manutenção, e o que a gente quer assegurar aqui, então, é economias atingidas por paralisações maiores de 6 horas, e o indicador volume de água não aduzido é menor, sempre ter o menor número possível. Então, esses dois indicadores são relacionados ao plano de segurança da água. Próximo. Outro programa nosso é o programa de combate à perda de água. Campinas é referência no índice de perdas de água no país. É um dos menores índices e é o menor índice de perda entre municípios de mais de 500 mil habitantes. E a Sanasa vem trabalhando forte na substituição de rede. Também é uma coisa que a Sanasa faz e que outros municípios não fazem, que é o método não destrutivo. Então, quando a gente vê aqueles varaizinhos de água nas ruas, é que a gente está substituindo a rede que está enterrada, sem fazer a paralisação da água e tentando causar o menor interrupção possível para a população, maior transtorno possível. É lógico que sempre há um transtorno, toda obra gera algum transtorno, mas o objetivo de fazer não destrutivo é não ter paralisação e causar o mínimo de transtorno possível e melhorar a rede. Então a gente já trocou nesses últimos anos aí, a gente já trocou mais de 300 quilômetros de rede, e agora, até 2024, a gente está fazendo as obras e vai fazer de mais de 20 bairros, e atingindo 190 mil pessoas diretamente, mas indiretamente atingindo todo o município e atingindo toda a região, toda a bacia, porque cada litro de água que a gente deixa de usar aqui é um litro que vai para os outros municípios adusantes. Então a gente vai completar até 2024 450 quilômetros de rede de água, ou seja, 10% da rede de água de Campinas vai ser substituída até 2024. É muita coisa. E aí tem as obras, e no plano lá no publicado tem todas essas obras com mais detalhes. Pode passar. Outro plano importante, programa importante, é o aumento da capacidade de reservação, que também entra no escopo de aumentar a segurança hídrica. Então hoje a gente tem 15 horas de reservação de água. Se parar de produzir água na ETA, se acontecer alguma coisa, a gente tem 15 horas nos reservatórios, mais as 24 horas que cada casa tem que ter nos seus reservatórios. Então a nossa meta é até 2024 aumentar. Era 12 no ano passado,
Agora a gente está aumentando para 15 até o ano que vem, e até 2028 aumentar para mais de 20 horas de reservação. Então a gente vai aumentar aí mais de 54 milhões de litros de água de reservação, e essas obras são espalhadas em todo o município, então não adianta colocar reservatório num só lugar, tem que aumentar por setor, e a gente vê aqui que essas obras são programadas para acabar até o ano que vem a grande parte dessas obras. Então a gente vai aumentar para 196 milhões de litros de água reservada nos reservatórios da cidade. Próximo. Para água ou para esgoto? Para tudo? Outro programa que a gente faz questão de sempre colocar no plano, fez questão, é um programa de educação ambiental, de uso racional da água, que a gente crê que é muito importante. Então a gente tem o Minha Escola na Sanasa, o Projeto Casa, que vai com vans, o Projeto Sanasa na Comunidade, que são programas que nada mais são, que visam propor para a população o uso correto da rede de água e de esgoto. E isso também provoca, porque isso aí não é só um programa que a Sanasa quer fazer o bem para o município. A Sanasa acaba fazendo o bem para ela mesma, porque quando ela educa o cidadão a economizar água e fazer o uso correto das redes de água e esgoto, ela está preservando a própria infraestrutura dela. Então esse também é um objetivo da Sanasa nesse programa de uso racional da água. Próximo. E o plano diretor de água, de abastecimento de água, o plano municipal, ele tem esse aporte de 10 anos, e a gente agora vai fazer a atualização do plano diretor para 20 anos, que é um estudo muito mais amplo, muito mais detalhado. Então a gente tem um plano que hoje é de 2000 e pouco, que valia até hoje, e a gente vai fazer a revisão do plano diretor, então, para os cenários futuros que vão além desses 10 anos. Próximo. E o novo sistema produtor de água. Também sempre exaltando aí a garantia hídrica, a segurança hídrica no município. Então, a princípio, um dos objetivos aí é aproveitar a represa do Jaguari, do Rio Jaguari, que é uma represa que foi determinada e estudada no plano de bacias do PCJ. O plano de bacias do PCJ eu acho que a bacia do PCJ é a bacia mais organizada do Brasil, sem dúvida nenhuma, e o plano de bacias do PCJ foi feito por técnicos de toda a bacia. Então acho que isso é uma garantia aí que a gente tem de que a gente, investindo nesse novo sistema produtor, a gente vai aumentar a segurança hídrica da Sanasa e da cidade, que hoje é muito dependente do Rio Atibaia, para mudar para aproveitar também o Jaguari como uma alternativa aí de abastecimento, principalmente nessa região da cidade que teve um crescimento acima da média aí nos últimos anos. Próximo. E agora o esgoto, então. Posso mudar o disco? Então agora eu vou falar das obras de esgoto, né? Aproveitar aí. Nos últimos anos a Sanasa investiu muito em infraestrutura de esgoto. Fazer as ETs, completar as ETs, cobrindo a maior parte das bacias da cidade, e aumentar a capacidade de tratamento dela, e além de tudo, aumentar a capacidade e aumentar a qualidade do tratamento de esgoto dela. Então, nos próximos anos aí, a meta é aumentar ainda mais o tratamento e também aumentar a qualidade do esgoto tratado, né? Então, a gente tem aqui ETs que vão entrar em fase de ampliação. A ET Ariumas aqui a gente vai transformar no EPAR, já está a obra lá também. Então o que a gente vai melhorar esse efluente aí, que hoje é tratado a nível secundário, ele vai passar a tratar a nível terciário. Além da expansão da ET Nova América, da ET Capivari 2, da EPAR Capivari 2, da ET Pissarrão, da ET São Martim, e as 3 ETs que faltam hoje, na verdade as 2 ETs que faltam hoje, é a ET Bananal e a ET Monte Belo, para cobrir aquela região da cidade que hoje não é atendida com rede coletora. E como elas são muito afastadas das ETs existentes, a gente vai ter que fazer
um investimento lá em ETs menores naquelas regiões, para completar o tratamento nesse sentido. Próximo. Aí agora, a outra parte do outro programa é o sistema de coleta e afastamento de esgoto. Então, além dos macrosistemas que representam até 2024 mais 11 quilômetros de novos coletores, interceptores e emissários, então são as redes de maior porte, a gente tem programado aí mais 11 quilômetros, e a nossa meta é até 2028 tá coletando 97,5% da cidade. Então tem essas obras aqui a médio prazo, a curto prazo acontecendo, previstas. Próximo. E as obras de microsistema, que são basicamente as obras de coleta mesmo, de sistema coletores dos bairros. Não adiantava investir em coleta antes de investir no tratamento e no afastamento. Então, primeiro a gente precisava ter as ETs prontas, para depois ter primeiro o macrosistema, para depois ter o microsistema, porque é melhor não coletar do que coletar e jogar no córrego, que isso não existe mais na realidade de Campinas. Próximo. Volta um pouquinho só, fazendo favor. Então, a meta aqui é casar o sistema de coleta com o sistema de tratamento e também coletar 97,5% do município. Só até 2024, mais 175 quilômetros de rede coletora de esgoto. Próximo. Aí a EPAR, essa obra é um projeto da EPAR Ayumas, que já foi assinada, já está em curso lá. Com essa obra aqui, hoje a gente trata do esgoto que a gente trata, 12% é tratado a nível terciário. Esse esgoto sai lá em forma de água de reuso, que pode ser usado para fins menos nobres. Até 2028, com finalização dessa obra, metade do esgoto tratado em Campinas ele vai ser tratado a nível terciário. Nenhum município do país realiza isso. E poucos do mundo realizam isso, falar. Então a gente vai estar chegando aqui até 2028 com metade do esgoto tratado de Campinas em nível terciário, produzindo água de reuso. E até 2033, 70% do esgoto de Campinas vai ser produtor de água de reuso. Então a legislação precisa avançar para isso, mas a gente vai estar tratando o esgoto para fazer o reuso ou para devolver ao meio ambiente com a maior qualidade possível. E vamos ter um acréscimo aqui de 1.115 litros por segundo de tratamento terciário no Campinas. Pode passar. E aí, que é uma ação conjunta com a Secretaria de Serviços Públicos, é o tratamento do lodo. Então, a gente hoje está tratando 100% dos lodos das ETs de Campinas na usina verde de compostagem. Acho que o Carbonari vai falar disso também. E o esgoto e o lodo das ETAs a gente também está tratando já. A meta é sempre modernizar isso e fazer com que o lodo seja tanto aproveitado e além de diminuir os resíduos, o que a gente faz? Diminui a emissão de carbono também. Então é uma coisa que é uma ação que tem ação tanto no município, mas tem ação global, né? É uma ação que ela é global. Então é preciso que se pense cada vez mais isso, e Campinas tem que dar o exemplo. Então a usina de compostagem ela foi inclusive premiada na ABS do PNQS como exemplo aí de serviço, né? de serviço público. Pode passar. E aí é a parte do Carbonari. Obrigado. Fico à disposição depois para perguntas. Ótimo, Gustavo. Bem, primeiramente, boa noite, secretário Rogério, na pessoa de quem eu saúdo os demais companheiros da mesa. Boa noite a todos, senhoras e senhores. A minha parte me cabe falar a respeito do resíduo sólido. Neste primeiro gráfico que os senhores veem aqui, é um gráfico diagnóstico, onde a gente coloca aí 7 resíduos, mas chamando para os senhores o foco da responsabilidade direta do município no gerenciamento desses resíduos aqui.
os resíduos comerciais, os resíduos públicos e os resíduos que são gerados em cada domicílio. Os resíduos públicos são aqueles da limpeza urbana, tá? De tal forma que a soma desses 3 resíduos aqui, hoje nós temos um quantitativo da ordem de 1.100 toneladas dia, que significa uma geração per capita da ordem de 0,8 a 1 kg por habitante dia. Então, o foco do nosso planejamento vai ser exatamente sobre essa família de resíduos, porque é o que cabe na responsabilidade direta de gerenciamento pela Prefeitura. Então, em função disso, nós vamos aqui colocar 6 metas, e dentro das 6 metas, várias ações. E já falando antes de colocar as 6 metas, falando para os senhores que o grande desafio que nós temos no assunto resíduos, na verdade são 2. Um é a questão da reciclagem dos resíduos, que é de forma direta ligada à sustentabilidade, o princípio da sustentabilidade no gerenciamento de resíduos sólidos. Nós vamos ver mais para frente. E o segundo é cumprir o que está na Política Nacional para Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, e ela define hierarquicamente as etapas de gerenciamento de resíduos, e o foco principal é o tratamento desses resíduos. Logicamente que esse tratamento impõe a cada município a busca de investimentos, coisas que hoje no nosso modelo de gestão a gente não tem. O tratamento, não temos esse tipo de investimento. Os nossos custos no gerenciamento de resíduos são focados mais nas operacionais, né, nos procedimentos de operação. Mas o grande desafio que nós temos nesse planejamento aqui, então, são esses 2 que eu vou estar falando. É o aumento da reciclagem e o tratamento de resíduos, de tal forma que a gente reduza substancialmente o volume de resíduos que são colocados em aterro sanitário. Então, a primeira meta, a gente coloca aí 3 modalidades de coleta de resíduos, que na verdade não é a coleta seletiva ainda, mas é a coleta do resíduo domiciliar, né, que ela é feita de forma convencional, ou seja, o caminhão coletor com 4 garis. Tem a outra modalidade, que é a coleta mecanizada, que os senhores veem naquela figura, os contêineres verdes, de 1.000 litros, e em locais de acesso difícil, né, que são comunidades carentes e coisas desse tipo. Então, como já foi falado aqui, nos 3 períodos do nosso plano, a gente pretende manter, logicamente, o 100% de atendimento dessa coleta nas 3 modalidades no município de Campinas. O que quer dizer manter? A gente continuar atendendo a tudo que existe, e novos loteamentos e empreendimentos que surgem também deverão ser objeto desse tipo de atendimento. E como planejamento de crescimento, nós temos aí nessas 3 etapas aí, aumentar a coleta mecanizada da ordem de 20% para 60% dentro dos 10 anos. Essa coleta tem várias vantagens do ponto de vista de sustentabilidade. Do ponto de vista operacional é mais barata, porque você faz ela com 2 pessoas, além do motorista, não com 4, como é feito hoje, mas fundamentalmente contribui de maneira muito grande na questão da parte de drenagem dentro do município, secretário Barreiro, por conta dos entupimentos que nós podemos ter com bocas de lobo, disposição não correta de lixo, e que com esse sistema aí, esse serviço, ele vai ser aprimorado no sentido de não haver mais esses problemas que nós temos com a coleta convencional. Próximo. Como eu falei do desafio, o senhor já vem aí que o número 2 é uma coleta também, mas é a coleta de material reciclável, ou chamada coleta seletiva e similar. Tá? Então é aí que nós temos uma quantidade muito grande de ações. E passando rapidamente, a gente separa esse serviço de material reciclável em 2 grupos de ações. O primeiro são as ações mais físicas, do ponto de vista de alguma instalação de algum tipo de equipamento público ou coisas parecidas, que eu vou estar falando bem rapidamente. E o segundo grupo de serviços
é o serviço mais complementar que envolve toda uma estrutura de procedimentos, educação ambiental e coisas desse tipo, no sentido de aumentar o índice da coleta reciclável. Hoje, senhores, nós temos o índice de reaproveitamento de material reciclável no município de Campinas, nós temos da ordem de 2%. Esse número é pequeno, mas eu posso dizer que é um número praticado no Brasil. Nós não temos grandes avanços nessa área, em termos quantitativos, mas o nosso planejamento é que a gente cresça esses 2%. Como? Primeiramente, nós vamos querer, no período de 10 anos, aí, aumentar a eficiência da seletiva, que a gente chama de porta a porta, quer dizer, na porta do cidadão, total de 2% hoje, né, subir para 3%, 5% e 7%. Tá? Outra coisa que vai ser feita fisicamente, vamos dizer assim, né, dentro dos dois grupos que eu falei, no sentido de aumentar a eficiência da separação do material reciclável, são as coletas não porta a porta, como eu disse, mas as coletas ponto a ponto. Instalação de coletores maiores, de 2,5 metros cúbicos, em pontos públicos estratégicos do município de Campinas, que o cidadão tem esse sistema para ele disponível, colocar o seu material reciclável, tá? De tal forma que nós vamos chegar lá no fim dos 10 anos em 3%. Um terceiro ponto importantíssimo, mas que eu vou estar falando mais para frente, tem a ver com o tratamento em si do resíduo, que eu vou falar depois. E nos 10 anos nós também pretendemos ampliar os ecopontos no município de Campinas, de 16 para 22, os senhores veem aí, no mínimo, de tal forma que com tudo isso, com essas obras físicas, instalação de equipamentos, coisas desse tipo, a pretensão, o planejamento é subir dos atuais 2% para 20%. Que do ponto de vista mundial é um número auspicioso, muito difícil de realmente você conseguir ter. Um grande desafio, que eu falei que é um primeiro desafio que nós temos aí, tá? Então é subir o índice de material reciclável de 2% para 20%. Lembrando que o município de Campinas tem uma lei municipal de que todo esse material que é separado desta forma aqui, de coleta, é destinado 100% para as cooperativas de recicláveis. Próximo. Dentro do segundo grupo de ações, nesta meta 2, que é o aumento do índice de recicláveis, nós temos toda a parte de capacitação e melhoria de estrutura das cooperativas de recicláveis. Tá? Então, e a inclusão dos catadores, né? Que dentro do município de Campinas hoje nós temos a coleta seletiva oficial, aquela que é feita pelo serviço público, temos a coleta seletiva que já é feita pelas cooperativas e temos um terceiro grupo que é aquela coleta, não vou chamar de clandestina, mas é feito por aquele catador que, por uma questão contextual aí de crise financeira que a gente vem passando, esse serviço realmente, os senhores veem pela rua aí, aumenta substancialmente.